Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Hoje, então, na verdade, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco. Ainda temos algumas aulas, tá, para oficialmente fechar o primeiro bloco, mas em parte conteúdo, a gente vai dar um apanhado geral nessa parte introdutória, e até justamente por conta disso, a gente vai fazer um somatório de tudo que já foi visto até então, e vamos tentar aplicar na próxima atividade. Então, mais ou menos a ideia da proposta da aula de hoje é trazer essa atividade e compreender a forma de executá-la. Então, é um apanhado, tá? É um apanhado geral. Então, várias experiências, né? Parece que já nos conhecemos há algum tempo. E por conta disso, a gente vai trabalhar todos esses conteúdos aplicando. E aí vem uma das perguntas, às vezes, diretas, né? Eu vou ser obrigado a usar necessariamente todas as técnicas vistas até agora? Não. Na verdade, é justamente o que a gente já tinha conversado antes, e muito parecido com o que vocês estão fazendo nas atividades que foram passadas. Vocês estão experimentando as técnicas e, a partir disso, vocês estão fazendo os próprios julgamentos de qual delas está sendo interessante utilizar ou não. E segue o mesmo princípio, tá? Agora não seria diferente. Justamente a gente está somando mais uma, que a gente vai ver qual é, e depois, com isso, vocês também vão avaliar, logicamente que a da sequência não tem muito como fugir, tá? Então, assim como o grid foi da atividade passada, então sempre tem aquela da aula vigente, a gente não tem muito como escapar. Mas as anteriores, vocês fiquem à vontade para decidir, por exemplo, formas geométricas simples. Alguns preferem utilizar, isso acabou até auxiliando no processo de desenho, para outros nem tanto. Então, acabou sendo algo mais burocrático que não necessariamente contribuiu com o desenho, pelo contrário, acabou deixando mais trabalhoso. Então, cada um vai trabalhar de uma forma e vai decidir aí justamente com as técnicas anteriores, tá, das aulas passadas, se elas podem vir ou não auxiliar vocês nessa nossa última atividade que vamos realizar. A proposta vai ser apresentada daqui a pouco. Segurem que a gente chega lá já já. Muito bem. Então, nessa parte introdutória, ainda seguindo com essa linha de métodos não convencionais de ensino do desenho, relembrando sempre, né, sempre empurrando o slide do pato, mas justamente formas geométricas simples, tá? Para estruturar essa forma e através dela conseguir chegar no desenho da silhueta. Então, por enquanto, pensando apenas na questão de contorno, um dos ensinamentos mais importantes que tivemos até agora, como vocês já bem devem saber, toda vez que a gente cita o pato, né? Não é a construção das formas em si, mas justamente na máscara do cachorro, para quem se esqueceu, se é que é possível esquecer, está aí reforçando, muito bem. Seguindo. Depois, a estrutura dos espaços, né? Tanto a parte interna quanto externa. Então, essa construção dos espaços e proporções, tamanhos, medidas, enfim. E a partir disso, vocês administrarem tanto os espaços internos quanto os externos, então aquela história do espaço negativo, o que sobra é tão importante quanto aquelas partes que vão ser preenchidas, e o somatório dos dois resulta no todo. Então, com isso, a gente consegue estabelecer relações de medida e proporções também, e com isso conseguir também, num processo, naquela parte de medição, de estabelecer algumas marcações de medidas e relações de proporção, conseguir conferir o desenho ao longo da sua execução. Até de uma maneira depois mais recente, até que acabou sendo uma das últimas técnicas que a gente acabou vendo, então, medidas internas e externas, chegou na silhueta ainda só o contorno. Então, uma das mais recentes está o grid, e aí reforçando o grid, nada mais é do que o uso de um artifício, tá? Então a gente tem justamente, literalmente o grid, que é essa grade desenhada, e conforme eu citei para vocês, a gente usa muito esse padrão 3x3, mas é independente, tá? Vocês podem dividir ou subdividir na medida que vocês quiserem, o importante só é ter essa garantia que o ambiente que vocês estão observando, vocês estão desenhando, seja ele uma foto, algo real, o que for, tenha o mesmo padrão, tá? A mesma proporção daquela folha que vocês vão desenhar. Então, como vocês não podem
geralmente modificar esse ambiente a ser desenhado, a não ser que vocês consigam corrigir a relação, e aí, muito parecido com o que vocês estão vendo agora, por exemplo, eu peguei esse desenho e já obrigatoriamente deixei numa mesma proporção de uma folha A4. Então, casos como esse, tudo bem, mas geralmente quando é algo de observação, então um objeto real, modelo vivo, o que for, e aí nesse caso vocês têm que acabar adaptando a folha de vocês para seguir a mesma medida daquilo que vocês estão enxergando. Mas só para dar ideia, tá? O grid que está sendo estabelecido nesse objeto que vai ser desenhado tem que ter a mesma proporção daquela superfície onde vocês vão desenhar, seja ela manual ou digital. Então, isso é importante sempre trabalhar com essa mesma relação, até porque senão se perde completamente essa ideia da técnica, tá? Das medidas, das distâncias e de toda essa parte da padronização. A técnica do grid também, ela soma um outro conceito de peças, tá? Como se fosse um quebra-cabeça, onde esse somatório de cada um deles é o que vai resultar no todo. E por isso, ao mesmo tempo que tem essa vantagem, de certa forma, de trabalhar com elementos menores e menos detalhados, tem que ter também essa garantia que quando for juntar cada um deles, eles consigam se encaixar da maneira devida. Até porque senão vai criar certas distorções no desenho, e é justamente algo que a gente está querendo evitar no nosso processo. Então, a metáfora do quebra-cabeça, tá? E aí, retomando justamente a nossa última atividade executada até então, que alguns estavam até mandando alguns exemplos no Discord agora há pouco. Utilizando o grid, tá? Então, aquele padrão de grid, 3x3. Através deles, tivemos desenhos soltos, tá? Então, cada rodada, na verdade, apareciam alguns pedaços dos desenhos. Então, totalmente aleatório, tá? Propositalmente aleatório. E é lógico, né? Naquele exercício de não tenta adivinhar o desenho, cara, como formas, tenta ignorar, enfim, a gente sabe que não tem como, quem já conhece personagens sabe, aquela coisa toda. Enfim, o slide acabou acabando, né? Tipo, e aí? Só mostrou isso, não mostra tudo, e é assim mesmo? Sim, então a ideia é essa, até porque para tentar desvincular vocês, primeiro, do desenho como um todo, tá? Então, do desenho pronto, propriamente dito, para vocês se desvincularem disso e obrigatoriamente tentar seguir cada uma das caixas individualmente. Então, tentar trabalhar isso como um conjunto de formas e não com desenho propriamente dito, desenho figurativo, tá? E aí já já vocês vão entender o porquê disso. E aí, por consequência, tá? Então, hoje, sim. E se eu juntasse todas essas caixas, né? Então, basicamente é isso, tá? Ah, revelação, eu não imaginava que era algo assim, tá aí. Então, tá aí a revelação, chocante, né? E aí, justamente um outro ponto, né, que vocês devem ter percebido é assim, pô, mas espera aí, tá de ponta cabeça? Ah, então rotacionando. Não seria muito mais fácil simplesmente ter feito assim, já com ele todo pronto e já na orientação correta? É justamente esse ponto que nós vamos conversar hoje. Vem comigo, vamos nessa jornada do conhecimento no próximo bloco, né? Então não deixe de perder aquela coisa, dá o joinha, se inscreva no canal. Próximo vídeo eu vou trazer todas essas novidades. Muito bem, então, um dos grandes questionamentos, né? Para alguns nem perceberam, outros pouco se importam, mas enfim, para a grande maioria, lembrando, por que da imagem estar de ponta cabeça, tá? Agora, por falar em pouco importa, eu lembrei de outra coisa. Rolou a enquete, tá? Rolou a enquete no Discord, então, para quem participou já, para quem não estava sabendo, é justamente por isso que eu estou dando esse aviso, rolou uma enquete no Discord, qual era o dia mais interessante para vocês para um encontro síncrono, tá? Rolou até o estresse lá com a minha gafe, que eu acabei colocando presencial, não era presencial, era síncrono, mas enfim, tá aí, dos dias, tá? De terça ou quinta, e aí até então, tá? Poucas pessoas votaram, mas até então, quem estava vencendo era terça-feira, por isso realocamos o nosso encontro síncrono para terça-feira. De repente, ainda a votação ainda pode virar, tá? Ainda falta muita gente, de repente aí quinta-feira ganha, mas por enquanto a gente vai seguindo nas terças, tá? Eu sempre consulto o professor Jorge, tá? Se ele vai ter aula ou não. No caso dele específico, ele tem alguns alunos que precisam assistir às aulas só depois das 20 horas.
Então eu acabo cedendo esse espaço para ele, e aí eu acabo ficando com essa parte do primeiro bloco, tá? Então justamente das 18 até as 20. Mas caso ele não dê aula, não tenha esse encontro síncrono, e aí eu posso tentar administrar com vocês, porque eu sei também que às vezes é um horário complicado para alguns de vocês, que vocês estão saindo do trabalho, coisas desse tipo, então às vezes fica melhor às 20 horas. Então, de repente, a gente faz esse acordo que, mesmo que as aulas ficarem até nas terças até o final do semestre, sempre que possível eu tento realocar para as 20 horas, caso isso seja melhor para vocês. Mas também, se for o caso, a gente lança uma outra enquete. Então, considerando que as aulas vão ser nas terças, tipo, e sempre que possível, né? Nem sempre vai ser. Mas quando for possível, vocês têm preferência de ser às 18 ou pode ser às 20 horas ou vice-versa, enfim, depois eu consulto vocês. Muito bem. Então, voltando, tá? Qual a ideia? Qual a ideia da imagem de ponta cabeça? Qual a ideia de mostrar uma caixa por vez? Por que tantos mistérios, né? Por que isso tudo? E justamente leva até, coincidentemente, uma das técnicas que inclusive traz um livro que trabalha várias técnicas do desenho e também estão associadas a esse pensamento, tá? Que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Então, para quem já conhece, tá? Tem um livro aí com o mesmo nome, então, de Beth Edwards, e foi daí que eu extraí algumas dessas ideias, alguns desses princípios dos exercícios, que é justamente criar artifícios para que você consiga interpretar o desenho de uma maneira diferente. Ou seja, você trabalha o desenho não simplesmente como algo figurativo, você tentar fugir um pouco dessa coisa já do personagem propriamente pronto. Então, aquela ideia que, por mais que vocês conheçam, tentar se desvincular ao máximo e tentar encarar aquilo como um conjunto de formas. E através desse conjunto de formas, vocês interpretarem o desenho simplesmente como ele é. Então, é um lado mais racional da coisa, eu diria. Então, o porquê isso, né? Então, primeiro, é aquela história de tentar encarar os hemisférios, tá? E eu não vou entrar muito nesse mérito, eu vou explicar, tá? Mas não vou entrar muito nesse mérito. Então, se a gente consegue realmente estabelecer essa coisa de separar os hemisférios, de trabalhar um lado mais do que o outro, até porque dificilmente a gente consegue desvincular um dos lados, tá? Então a gente não tem uma chave, a gente não consegue chavear. Ah, agora eu vou ignorar o lado esquerdo, vou só utilizar o direito e vice-versa, tá? Então nosso cérebro não funciona dessa forma. Então, por mais que tenham estudos, tá? Inclusive do próprio estudo da Beth Edwards, que preza muito dessas atividades conseguirem favorecer mais um dos lados do que os outros. Tem outros estudos que refutam isso, tá? Como eu disse, não vou entrar muito nesse mérito, tá? Eu só trago a teoria em si para vocês conhecerem e alguns estudos que se baseiam nisso para a gente tentar entender o porquê dessas coisas que estão sendo feitas da forma que estão sendo feitas. Então, vou explicar um pouco de uma maneira mais geral. Mas, enfim, então, ela considera o seguinte, então, o hemisfério esquerdo, tá? Justamente é algo que mais reto, quadrado, sensato, equilibrado, bem definido, forte e pouco imaginativo. Já o direito é aquela parte que acaba sendo mais flexível, divertida, então um negócio mais curva, não tanto reta, complexo, diagonal, imaginativo. Tá? Então, justamente, tentando separar. O lado esquerdo, então, é mais analítico verbal, o direito é mais visual e perceptivo. E aí, um dos pontos principais que eu gostaria que vocês entendessem, indiferente qual que é o esquerdo, qual que é o direito, tá? Mas só para entender que, em teoria, a gente tem duas formas de encarar uma coisa. Então, quando a gente olha uma nuvem, a gente conseguiria observar a nuvem propriamente dita, ou seja, a nuvem sendo como uma nuvem. Então, olha a nuvem ali, é beleza, eu vi a nuvem. E outra coisa, você começar a imaginar formas através daquela nuvem. E isso é muito parecido com as silhuetas. Então, a partir do momento que a gente vê uma silhueta, aquela silhueta ela consegue remeter a um personagem, por mais que a gente não tenha nenhum elemento interno, nenhuma parte de detalhamento nele, simplesmente o contorno, a gente já consegue trabalhar esse exercício de adivinhação de qual é o personagem. Então acaba sendo aquela coisa mais forte, então aquela coisa que vem de dentro da gente, quase que um jogo de adivinhação, que eu preciso dizer quem que é o personagem. Então é algo muito forte, muito característico nosso, dessa parte do reconhecimento, então essa parte da adivinhação, numa coisa que se você for parar para pensar, se for encarar essas duas pessoas, uma que enxerga a nuvem como a nuvem, a outra que enxerga a nuvem como formas,
você poderia olhar aquela silhueta e ela não ser um personagem. Ela ser simplesmente uma linha curva, uma linha com reentrância, enfim. É um desenho, uma silhueta propriamente dita, mas que não remete necessariamente a um personagem. Então é aquela coisa. Domingo no parque, você se joga no chão lá, fica aquela coisa, olhando nuvens, admirando, olha só, parece um cachorro, aquela coisa meio viajona, né? Tá, parece um cachorro, você tá vendo ali, ah, não, eu tô vendo outra pessoa, não sei o que, ah, eu tô vendo, sei lá, um navio. Então aí uns começam a pirar, ah, tô vendo um centauro disparando uma flecha ali para o infinito, sabe? Então, viajando até demais, né? Você começa a questionar, pô, você tá bem, cara, tá tudo bem aí. Mas enfim, independente disso, tá? Só encarando mais uma vez o lado mais racional da coisa. Então, você olhando o objeto como sendo aquilo propriamente dito, e até diria o chatão da roda, né? Então, sei lá, três pessoas. Ah, eu tô vendo lá uma pessoa, ah, tô vendo um cenário, ah, eu tô vendo a nuvem. Então, sempre tem o chatão, né? Então, aquela pessoa mais racional. E essas duas mais imaginativas, que estão simplesmente imaginando coisas. Outras coisas mais indiretas, e isso a gente conseguiu perceber isso na própria turma, tá? Foi mostrado esse exemplo, e aí justamente tivemos duas interpretações. Alguns enxergaram de imediato uma das formas, ou a outra, ou outras pessoas enxergaram já as duas de uma maneira automática. E é aquela história, o famoso C do Carrefour, né? Então, alguns não tinham percebido até então, e alguns perceberam, tá? Vamos tentar encarar, sei lá, o branco ou o preto, como vocês quiserem, mas se for encarar o branco, então aquela questão de um rosto contrário ao outro, então olhando de lado, né? Então, dois rostos contrários um ao outro, ou a parte do vaso interno, tá? E é justamente essa parte que alguns não tinham visto e até encararam essa segunda interpretação para realizar o desenho. E aí um exemplo que eu achei muito interessante foi literalmente de alguns alunos que começaram a fazer atividade focados no rosto, tiveram um determinado resultado, mas que quando focaram nesse aspecto central, como se fosse esse cálice, esse vaso, o que for, tiveram um desenho diferente. E isso é engraçado, porque em teoria é a mesma imagem. Então não teria o porquê de ter alteração se você encarar as extremidades ou se você encarar um meio. Deveria ser o mesmo desenho. Mas os resultados foram diferentes. Então, isso é muito interessante para ver que tem influência, seja lá qual for, tem. A gente tem provas disso, né? Então a gente tem exemplos de alunos que fizeram encarando uma determinada interpretação da imagem de um jeito e depois tiveram uma outra interpretação e tiveram um resultado diferente. E isso é muito associado ao que o livro prega, é justamente ter essa ideia de tentar desconstruir isso. Então é um diálogo que você tem com a tua própria cabeça de você tentar enxergar as coisas como elas são. E é engraçado, porque nesse caso a gente está querendo ser o chatão do parque. Porque a gente não está tentando enxergar as nuvens como formas. A gente está tentando enxergar a nuvem como ela propriamente é. Ou seja, a gente não está enxergando a forma como um personagem. A gente está simplesmente enxergando a forma como a forma propriamente dita. Então, num desenho de observação, quanto menos ruído você criar nesse diálogo, justamente é melhor para o resultado do desenho, tá? Não estou entrando no aspecto do imaginativo, mas simplesmente no aspecto do desenho em si. Então, nesse caso, o lado racional ele acaba funcionando melhor na interpretação. Vou explicar o porquê. Então, nessa batalha, tá? Dessa questão da imagem mental versus imagem visual, a gente tem essa falsa interpretação que é a mesma coisa, mas que não necessariamente é. Ou seja, é um pouco dessa parte da discussão da nuvem, tá? Justamente esse diálogo que na nuvem cada um acaba enxergando uma coisa. Então você pode enxergar a nuvem propriamente dita ou dar abertura a diferentes formas e imaginação que você pode ter. Mas no caso do desenho, é mais interessante para essa parte do desenho de observação você enxergar o conjunto de formas. E deu. Um outro exemplo, tá? E isso eu acho clássico. Eu, pelo menos, sempre
eu fico abismado com as conexões que a galera faz, mas assim, constelações, né? Quando você pega constelações, então vem aquele desenho, principalmente quando pega uma imagem lá com as estrelas, e aí de repente você tem essa interpretação do desenho feito por cima, o que que é, né? Então, sei lá, uma constelação de não sei o que, faz lá a linha por cima, é um desenho totalmente abstrato, assim, fala, pô, como é que ele chegou nisso, né? Nessa parte eu sou bastante racional, não consigo ver aquele desenho todo construído em cima das estrelas que fica, pô, o cara viu uma constelação que é uma forma de um cavalo e não sei o que, eu falo, pô, não tô vendo nada, só tô vendo um monte de ponto brilhando, que são as estrelas. Então, nesse caso, eu acabo sendo o chatão do parque, porque eu vejo as estrelas e pronto. Então, se eu fosse fazer aquelas associações de tentar ligar os pontos e chegar, eu não conseguiria. Então, é algo que eu acredito que realmente o que está ali, beleza, mas eu não vejo aquelas coisas. Eu não consigo, tá? Eu me coloco nesse time que eu não vejo essas construções. Tem um escorpião claramente desenhado ali. Beleza, beleza. Não vou argumentar isso, tá? Eu não enxergo. Então, se tiver o bendito escorpião desenhado por cima, ok. Mas se você me der, desenha escorpião, como é que ele é, eu não faço ideia. Dificilmente eu acertaria, tá? Não sei, eu respeito, não é minha área, tá? Mas eu não enxergo, então eu não enxergo. Mas eu tenho dificuldade com outras coisas também, aqueles já são bem antigos, mas aqueles livros que você enxerga formas abstratas e de repente vê uma forma 3D neles. Então, já me ensinaram várias técnicas, se você aproximar o livro, se você afastar, se você ficar um pouco vesgo, enfim, tentei de tudo ali, eu não via nada e eu sei que funciona porque alguns deles trazem um gabarito no final que diz, às vezes até mostra a imagem, e era impressionante. Tinha um amigo meu, ele simplesmente pegava aquilo, olhava, falava, legal, a baleia, não sei o quê. Pô, cara, eu não tô vendo nada, não vejo nada. Eu nunca consegui enxergar aquilo. Enfim, de certa maneira, eu fico um pouco frustrado, porque eu nunca consegui ver nada e eu sei que aquilo dava certo com algumas pessoas, porque eles olhavam, não sei se era para me sacanear, eles olhavam antes o resultado e falavam, mas ele sempre acertava, enfim. Peraí, é isso. Eu não enxergava nada. Muito bem. Assim como as estrelas também, eu também não enxergo nada, eu só vejo quando o resultado está pronto. E eu entendo, mas. Quer dizer, eu aceito, eu diria assim, né? Não é nem que eu entenda, porque se eu tivesse que, mesmo depois de ver o resultado, desenhar os pontos de novo, eu ia errar de novo. Então, eu diria que eu sou mais conformado com a resposta do que necessariamente que, eu entendi. Mais ou menos. Muito bem, outro exemplo, tá? E aí, justamente, a gente traz essas imagens, que eu já vou explicar um pouco mais delas. Mas também, tá? A princípio é o seguinte: são imagens completamente abstratas. Então, no fundo, são imagens que não têm um significado propriamente dito, mas que elas servem justamente para tentar interpretar o que você puxa através delas. Daí, com isso, pode vir, sei lá, o que for, tá? Beleza, eu olhei, tá, eu vejo, sei lá, mariposa, uma máscara, o Batman, sei lá, você pode ver o que você quiser, tá? Então tá aí, o famoso teste, tá? Então, teste de Rorschach. Tem vários, tá? Tem vários, são basicamente essas manchas, e através dessas manchas, desses borrões, justamente a ideia é ver qual a sua interpretação frente a cada uma dessas imagens, tá? Não é um gabarito, tá? Não tem uma resposta propriamente dita, mas serve, tá? Serve para testes, para ver justamente essa parte de avaliar você mentalmente, o famoso se você é o assassino ou não do filme, né? Aquela coisa toda, mas para ver que tipo de interpretação você tem, tá? Tem várias, tá? Eu enxergo algumas bizarrices aí, por exemplo, eu vejo algumas naves, eu vejo o Wolverine dançando Macarena, eu tenho algumas interpretações bastante questionáveis de algumas delas aí, então, enfim, mas indiferente, cada uma delas eu poderia tentar desenhar um personagem de videogame, acho que daria certo, mas enfim, são essas coisas que não tem necessariamente uma resposta correta, tá? Mas justamente tem interpretações que são esperadas a partir dentro de um padrão. Então, aquela história de você seguir um padrão de respostas
mesmo que ela não seja uma única resposta, mas que você siga uma linha de interpretação. Uma pessoa segurando o cérebro, tem. Mickey Mouse bombado, beleza. Então, esse é o Wolverine dançando Macarena, tá vendo? Não fui só eu que vi o Wolverine ali, beleza. Tem várias questões aí. Muito bem. Nesse mesmo sentido, tá? Então, nessa coisa de trabalhar interpretações, mas ao mesmo tempo, de uma forma diferente, que utilizam um aprendizado, e aí eu trago esse outro exemplo, tá? Então, design gráfico usa muito esses recursos de pictogramas. Então, para quem não sabe o que são pictogramas propriamente dito, um exemplo muito prático, tá? São placas de trânsito. Então, placas de trânsito, então não todas, tá? Mas algumas delas trazem esses pictogramas, então justamente com esses elementos figurativos que estão associados a uma devida interpretação. Então, desde os mais básicos, então proibido estacionar, radar, velocidade, coisas desse tipo, tá? Algumas outras mais discutíveis, então pista sinuosa, animais na pista, enfim, várias delas, tá? Que a gente tem que aprender para tirar a prova da carteira, aquela coisa toda. Mas eu trago outros exemplos, tá? E tem vários associados, tá? Se você for no shopping, então algumas sinalizações carregam esses pictogramas, tá? Entre outros eventos, por exemplo, que você traz uma linguagem mais universal. Então é difícil você fazer, por exemplo, no aeroporto ou nas próprias Olimpíadas, que é o exemplo que está no slide. Então, você criar uma linguagem textual que consiga contemplar todo mundo é difícil. Então, você traz geralmente padrão, tá? A língua da região, então, no nosso caso, o português. E não são raras vezes que você traz, sei lá, um inglês, um espanhol, pelo menos, ou às vezes até lugares que dão uma abertura maior, você traz, sei lá, francês, alemão, algumas outras, tá? Isso no textual, mas você tenta universalizar isso através de uma imagem. Então, um banheiro, você vai trazer alguma imagem representativa que indica banheiro masculino, banheiro feminino, e tem a mesma coisa. Não tem um único padrão, mas tem respostas mais adotadas e adotadas ao redor do mundo, onde você consegue se situar onde é que é um banheiro masculino, onde é que é um banheiro feminino. Então, não tem necessariamente uma única resposta, mas tem alguns agrupamentos de respostas que, se você não quiser pirar muito, então tem algumas pessoas mais criativas nesse sentido, até a ideia é tentar trazer resultados visuais diferenciados, ok, mas tentando trabalhar num padrão, tá, para não gerar dúvidas da resposta, você consegue trabalhar uma metáfora. Eu lembro que na época que eu fiz a faculdade, o banheiro da biblioteca tinha literalmente um sol e uma lua. E um era o banheiro masculino e o outro feminino. E não é o melhor exemplo, tá? Então, de repente, tá, e agora? Eu tô apertado, eu preciso ter um raciocínio rápido, eu preciso ir no banheiro, e agora? E era literalmente sol e a lua. De falar, pô, e agora? Qual que é, né? E aí a resposta era assim, era básica, porque é só para pensar, tem o sol e a lua. Então, o sol é masculino, a lua é feminino. Pô, não é nada intuitivo, ainda mais se você está apertado, você precisa usar o banheiro na urgência, você não quer nem saber se é sol ou se é lua. Você quer usar e acabou, sabe? Então, talvez não seja a melhor resposta. Então, é o que eu digo. Tem o lado da criatividade, beleza, mas tem o lado que você acaba padronizando, tá? Então tem o bonequinho que representa lá o masculino, tem o bonequinho que representa o feminino. Então não quer dizer que você conhece algum homem que se pareça com aquele bendito boneco, a mesma coisa para mulher, mas é aquela história. São construções, são padronizações que a gente aprende e a gente consegue entender que aquilo representa tal coisa. Daí eu volto literalmente ao exemplo dos sinais de trânsito, que eles nada mais são do que isso. Então, apesar de ter algumas coisas bastante intuitivas, então, sei lá, se você tem que estar a 60 por hora, tá uma placa com o número 60, ok, mas alguns outros não são tão intuitivos assim. E aí você cria um aprendizado, ou seja, você tem que fazer uma autoescola, ou enfim, processo tradicional, tá? E aí você vai entender que essas placas, o significado de cada uma delas.
Mas eu arrisco a dizer que mesmo, principalmente quem já tirou carteira já há muitos anos, eu duvido que vocês consigam acertar todas as placas, tá? Então tem umas placas muito bizarras, que até porque a gente está acostumado naquelas do dia a dia, mas as que a gente não vê muito, a gente não vai lembrar o que significa isso, tá? Então é bem complicado. Então é aquela história. Está muito associado ao aprendizado também. E aí eu vou remeter justamente à parte das Olimpíadas já já. Só deixa eu tentar dar uma geral no chat aqui que tá bombando. Peraí. Ah, beleza das imagens. Ok. E sim, Natália está correta. Beleza, isso aí é do Japão mesmo. Não, então, eu arrisco a dizer que, voltando ao exemplo da biblioteca, tá? Ele não é feliz, primeiro, porque é muito específico, e a outra que sim, ele funciona para o português, mas não necessariamente ele quer dizer que vai funcionar para outras línguas, tá? O que é ainda mais bizarro. Então, se for encarar, por exemplo, o próprio inglês, né, que trabalha um gênero mais neutro, lascou, e agora, né? Então, o negócio complica. Então, eu já diria que nacionalmente já não é um bom exemplo, se você for parar a pensar internacionalmente, ainda pior. Então, é bem complicado. Assim como se for levar também esse lado cultural à risca, tá? E aí não são raros as vezes que você tem que abrir mão de algumas coisas, e até vou tentar pegar um pouco a fala da Natália, que é essa coisa que o próprio Japão tem uma cultura muito própria, tá? Não só pela questão do oriental, mas a própria regionalização, aquela coisa toda, e isso não funciona muito bem internacionalmente, né? Então, às vezes, você tem que ter aquela coisa que, mesmo que não seja a tua própria cultura, você tem que acabar ampliando um pouco mais para isso ser entendido por outros povos, outras culturas e outras regiões. Então, às vezes que, mesmo que aquilo não seja uma característica muito própria tua, você tentar abrir mão um pouco disso para criar uma universalidade maior. Mas aí foge um pouco do que a gente vai se propor a discutir hoje, mas só voltando. Pictogramas, né? Então, pictogramas, assim como eu tinha conversado a respeito dos sinais de trânsito, alguns deles são intuitivos, sim, alguns nem tanto. Então a gente tem um aprendizado também, e às vezes tentando entender o contexto mais amplo de, ao conseguir compreender qual é o esporte propriamente dito, você consegue fazer a associação daquele esporte específico com a imagem. E quando você consegue ligar os dois, às vezes a imagem, que no primeiro momento não era tão intuitiva assim, ela faz um pouco mais de sentido. Eu vou trazer esse exemplo aqui específico. Por exemplo, estou sacaneando, tá? Mas só para dar um exemplo. Então, eu gosto de brincar com esse aqui. Então, o que significa, né, esse arremesso de braço na água, né? Então, justamente, primeiras coisas, tá? Você tem que entender alguns contextos que estão na imagem. Então, primeiro, você tem que entender que essa parte dobrada é um braço, não necessariamente um bumerangue ou qualquer outra coisa, uma montanha, tentando interpretar o espaço negativo, enfim, o que for. Então, sei lá, alguém com capuz rezando, enfim, seja lá o que você quiser enxergar, mas já tem uma primeira obrigatoriedade, que você consiga enxergar essa figura do braço, então um braço dobrado, tá? Então, se você conseguir chegar no braço dobrado, beleza, você já conseguiu avançar boa parte da interpretação da imagem. Essa parte sinuosa, tá? Que lembra muito aquela coisa do piso ladrilhado do Rio de Janeiro, aquela coisa toda, mas se você conseguir enxergar que esse emaranhado de curvas remete à água, beleza, então você já avançou muito bem. Então, nessa parte da associação, tá? E aí você faz aquelas ligações. Se você conseguiu entender que um é braço, outro que é água, logicamente não é arremesso de braço na água, mas você entende que é um aspecto de natação. Então, entendi. Então, não é necessariamente que o esporte natação vai remeter essa imagem, tá? Até porque, dependendo da modalidade que vai ser o aspecto de natação, você nem vai enxergar o braço da pessoa, às vezes é só algo que está uma metáfora. Mas ele traz essa, essa imagem interpretativa, então você faz associação dessas coisas,
que ao ligar cada um deles, então, é um braço, a pessoa está dando uma abraçada na água, isso remete à natação. Então, é como eu disse, tem que ter um aprendizado prévio, tá? Dificilmente, se você pegar a imagem, ela solta, primeiro você já consegue associar diretamente ao esporte, você tem que conhecer o esporte, e ainda assim você vai conseguir vincular alguns elementos dessa imagem para o esporte em si, mas depois que é associado, beleza, então você entendeu que isso remete à natação, e toda vez que isso for utilizado, você sabe que aquilo está querendo dizer a natação. Então é algo que, mais uma vez, do trânsito. O sinal vermelho, então, você sabe que é parar, o amarelo é o alerta e o verde é siga. Tipo, não é porque é algo automático isso, que parece que você vê algo verde te dá uma vontade de prosseguir, sabe? Não é isso, mas é cultural também. Então você tem um aprendizado que aquelas cores remetem a isso, tá? E aí, por consequência, você vai criando essa associação. É, peito, borboleta, assim, por diante. Nado crawl, costas, enfim. E entre diversas outras coisas, tá? Então, pictogramas mesmo, se for para pensar, tem vários, tá? E aí é o que eu disse, tem alguns que têm um significado um pouco mais direto e outros nem tanto. Então, alguns, beleza, a gente consegue entender. Uma outra coisa que está muito atual, muito recente, que também dá uma boa discussão, são os emojis, por exemplo. Então, tem alguns que dá para ver, beleza, então a pessoa sorrindo, a pessoa chorando, ok. Tem alguns bastante discutíveis que a gente não sabe necessariamente o que quer dizer. Tem os outros que a gente acaba interpretando de uma forma, então as mãozinhas juntas, então alguns falam que é um high five, outros falam que é uma pessoa rezando, então a gente usa mais no sentido dessa parte de reza, né? De por favor, espero que sim, estou torcendo, estou rezando, enfim, beleza. Não no sentido de comemoração. E aí vem muito nessa questão também do regional e de cultura, porque às vezes para a gente significa alguma coisa e de repente para uma outra região, uma outra cultura vai significar outra coisa. Então, aquela história não é só a imagem propriamente dita, mas a apropriação que você faz dela, e aí justamente esse significado acaba ganhando um contexto regional. E assim por diante. Mesma coisa, não vou entrar muito nesse mérito, porque acaba fugindo um pouco do escopo da aula de hoje e entra mais para a área de semiótica, coisas afins que vocês vão ver também no futuro, depois no curso. Beleza? Mas só para dar essa ideia. Olha, já tem aí, aproveitando a dica aí do João Oswaldo, que ele compartilhou aí o livro da Beth Edwards no grupo do Telegram do SMD, em PDF e EPUB. Então fica aí já a divulgação. Muito bem. Ainda nesse conflito da imagem mental e imagem visual, tá tudo bem, mas o que que isso quer dizer com aquelas imagens do slide que foram passados? Ainda não respondeu nada, só enrolou, né? Então o professor é o pior. Ele só enrola. Então, ao invés de ele responder de uma vez o porquê que as imagens, aquela coisa toda, só enrolou até agora, falou de pictograma, sinais de trânsito, não sei o quê, mais nada. Muito bem, vamos tentar entender qual que é a ideia da imagem de ponta cabeça, aquela coisa toda. Certo. No exercício do grid, aquele último, mais recente que a gente fez, então, a gente acabou utilizando imagens uma por vez e a imagem rotacionada, justamente ele tenta trabalhar aquela ideia de tentar segurar o significado ao máximo. Então, é algo que não dá para conseguir por muito tempo. Como eu tinha dito, nós temos, e não se sintam ocupados, tá? No geral, nós temos essa questão pessoal de tentar descobrir o que é. Isso é algo nosso, tá? E eu não culpo vocês por tentarem. Então é impressionante, porque às vezes a pessoa viu a primeira caixinha e já sabe, já sei quem é. Então já sei quem é, já adivinhei, beleza. Às vezes pode acertar, pode errar, mas enfim, já tenta aquela adivinhação, mesmo na primeira caixa, que basicamente você não vê muita coisa. Então tivemos isso no exercício feito em grupo e no exercício individual também aconteceu da mesma forma. Tá? Só um segundinho. A ideia, então, para dizer que não vou responder, eu vou responder. A ideia
é trabalhar justamente esse conceito de abstrato e figurativo. E isso é interessante, porque é uma interpretação que a gente faz do desenho de tentar encarar o desenho como um conjunto de formas e não como o desenho propriamente dito. Ou seja, é aquele exercício muito parecido com a ideia das nuvens, que a gente tenta se desvincular ao máximo do personagem para tentar chegar num conjunto de formas que, se for para pensar, tem um lado mais racional da coisa, é literalmente o que eles são. Então, os personagens, a forma como eles são desenhados, nada mais são do que um conjunto de linhas e formas que, quando agrupados de uma determinada maneira, conseguem remeter a esse personagem. Personagens que foram construídos através de um aprendizado, ou seja, em algum momento a gente teve que assistir ou teve algum primeiro contato com aquela imagem daquela figura e a gente aprendeu que aquela imagem daquela figura remete a um desenho, aquela personagem, enfim, coisas desse tipo. Então, sem querer viajar demais na coisa, tá? Só para dar uma explicação um pouco mais racional, o porquê desse processo. Primeiro, a gente desvincula as caixas, então tentar quebrar as caixas nesse fator surpresa, primeiro, para não entregar já todo o segredo de uma vez. Então, isso é fracionado. E depois disso, ter essa parte de virar de ponta cabeça, que em teoria seria uma visão que a gente não está acostumado. Ou seja, não é a forma que a gente enxerga o personagem. Nosso cérebro ele faz diversas associações de uma maneira muito rápida, tá? Então, independente do ângulo que você colocar o personagem, se eu conseguisse construir ali, cada uma das caixas elas estivessem rotacionadas de um jeito, ainda assim vocês iam ter, nesse jogo de adivinhação, conseguir chegar no resultado, até porque o nosso cérebro faz as associações de uma maneira muito rápida. Mas sabendo disso, a ideia é tentar trapacear o nosso cérebro o máximo possível. Por que isso? Por que isso é tão importante? E justamente tentar criar alguma espécie, algum filtro que a gente consiga desvincular a nossa biblioteca de imagem mental daquilo que estamos enxergando no momento. Deixa eu tentar explicar isso que é um pouco confuso, mas é importante para essa parte de vocês entenderem. Personagem qual for, tá? Seja a Mabel, seja o Mario, seja o Zé Colmeia, seja o Pateta, seja quem for, a Barbie, enfim, quem for. A ideia é que, se vocês não conhecem todos eles, vocês conhecem alguma parte deles, vocês já viram alguns deles, espero eu. Então, a ideia é que vocês tenham conhecimento de algum deles. E com isso, nosso cérebro, imagina que o nosso cérebro é quase um Google Imagens. Então, muito parecido com aquela história de fazer associações a partir de palavras-chave. Então, se eu falar para vocês, maçã, banana e assim por diante, vocês já vão puxando imagens que remetam a essas palavras. Quando a gente trabalha personagens figurativos, não é muito diferente. Ou seja, quando vocês olham o Mario, quando vocês olham a Mabel, Pateta, enfim, qualquer um deles, vocês já têm uma biblioteca, um repertório mental que vai estar lá interferindo no desenho de vocês. Por que isso? No desenho de observação, por mais que o nome já diga, a ideia é literalmente isso: realizar um desenho a partir de uma observação. Ou seja, existe a obrigatoriedade de você observar aquilo que você está desenhando. Não é a única modalidade de desenho, mas é o que a gente vem trabalhando nesse conteúdo introdutório. Dito isso, por mais que pareça óbvio, não é tão natural assim para o nosso cérebro. Ou seja, o que eu quero dizer? O que é esperado? Que o desenho seja realizado sempre conferindo a imagem de referência, ou seja, ela é o gabarito, ela é a resposta, ela justamente traz todos os elementos necessários que eu preciso para fazer o meu desenho. Mas nem sempre é isso que acontece na prática, tá? E isso varia de pessoa para pessoa. Quando você conhece menos o personagem, melhor é. Por quê? Por não conhecer, você tem mais dúvidas do contorno, do traçado, como é que é a forma. Quanto mais você conhece o personagem, pior é. Eu sei que é algo incoerente, mas geralmente é assim. Por quê? Porque você acha que já sabe necessariamente todas as formas do personagem. Eu não estou entrando no mérito, por exemplo, se eu fosse tentar criar um desenho de cabeça. Pessoal, hoje a gente vai ter que desenhar,
sei lá, vai ter que desenhar o Mário Verde. Então a gente vai desenhar o Mário Verde e literalmente vou ter que fazer ele de cabeça. Então, beleza. Então vai lá fazer. Algumas pessoas chamam Mário Verde de Luigi, não sei porquê, mas enfim. Então desenhar esse Mário Verde. Então algumas pessoas, e aí chegando nesse mérito, que às vezes de cabeça, algumas pessoas vão conseguir um desenho mais próximo do que outros, beleza, não é esse o mérito. Mas justamente, se você tem a opção de acabar enxergando a imagem propriamente dita, por que você vai confiar nessa dúvida da tua cabeça? Se você não tem a certeza que é literalmente aquele traço, aquela característica, aquele desenho. E com isso você acaba fazendo isso de uma forma inconsciente, ou seja, a imagem está lá na tua frente para você conferir, mas às vezes por ter já essa imagem mental, você simplesmente ignora a referência e vai continuando desenhando de cabeça. O problema é que isso vai criando ruídos, porque como eu disse, você não necessariamente vai estar fazendo exatamente o que está sendo visto ali. Então, às vezes, nessa interpretação, uma falha ou outra vai fazendo, e algo muito parecido com o que eu mostrei com vocês no grid, é que qualquer falha em qualquer uma daquelas caixinhas é um efeito dominó para o restante do desenho. Então, numa dessas etapas do desenho que vocês estão executando, se vocês simplesmente ignorarem a referência e acabar fazendo de cabeça, vocês já estão criando um problema ali que pode criar o efeito dominó para o restante do desenho. E às vezes, falar, eu estou seguindo o que o professor disse, eu estou olhando direto, mas é o que eu disse, às vezes é algo inconsciente. A gente simplesmente faz sem saber o que está fazendo. E também, como eu disse, por às vezes ter essa confiança, até uma proximidade muito grande com o personagem, você acaba fazendo aquilo por conhecer o personagem. Então, às vezes, por mais que você conheça, aquilo acaba atrapalhando. Então, qual a ideia desse pacote todo, né? Então, justamente criar artifícios, por mais difícil que seja, mas que cria uma maneira não muito comum de você enxergar aquele personagem, ou seja, tentar diferentes recursos, coloca ele de ponta cabeça, coloca ele fragmentado, coloca ele de diferentes formas, para pelo menos, eu sei que impedir vai ser difícil, mas pelo menos dificultar para o teu cérebro atrapalhar nesse processo do desenho. Então, isso se aproximar mais essas características visuais propriamente dita, ou seja, é uma reta, é uma curva, é um círculo, é um triângulo, é um quadrado. Não necessariamente vocês são obrigados a usar a forma geométrica, mas simplesmente trabalhar isso como formas e, através disso, tentar reproduzir da forma mais fiel possível no desenho de vocês. Então, essa é a ideia, tá? Nada mais são do que artifícios para a gente tentar minimizar esse ruído da imagem mental com a imagem visual. No desenho de observação, a gente está prezando para aquilo que a gente enxerga. Não estou entrando no mérito do desenho imaginativo, tá? O desenho imaginativo é outra coisa, aquela história. Crie um personagem da tua cabeça. Aí você vai ter que confiar totalmente na tua cabeça, não é algo que você está observando, mas é uma outra história, tá? Mas no desenho de observação, a gente precisa confiar naquilo que a gente está enxergando, não aquilo que a gente imagina. A gente vê muito isso, e aí o livro de Beth Edwards também trabalha muito isso, quando a gente faz a figura humana, por exemplo, quando você vai desenhar o rosto. Então, isso é muito praxe, tá? Primeiro, até por a gente ter essa biblioteca mental e uma parte de cartoonização também muito inserida no nosso dia a dia, quando a gente vai desenhar o rosto de uma pessoa buscando o realismo, tá? Isso é importante frisar. Quando busca o realismo, a gente tem alguns clichês já prontos que a gente vai fazendo desenho de olho, toda uma característica que não está necessariamente igual àquilo que a gente enxerga. Então, o que a gente imagina que é. Isso vai criando um conjunto de ruídos, enfim, vai afetar o resultado final. Então, só para vocês terem uma ideia do porquê disso tudo, tá? Enfim, a explicação é muito mais complicada do que a atividade propriamente dita, mas só para vocês entenderem um pouco desse contexto geral, tá? O porquê dessa parte introdutória inteira, dessa maneira, às vezes, um pouco não trivial e às vezes até um pouco mais difícil do que deveria ser, o porquê dessas coisas, né? Então, só para vocês entenderem o contexto. Beleza? Tranquilo. Todo mundo se calou, não sei se é porque ninguém entendeu nada, mas enfim, a gente vai seguir. Muito bem, vamos para a atividade propriamente dita. Vamos lá. Então, dito isso, quando o silêncio é muito grande, a gente fica na dúvida. Tipo, será que está todo mundo prestando atenção? Ninguém está entendendo nada. Então, fica essa dúvida. É uma viagem muito doida, muito doida.
ao longo da disciplina, eu acho engraçado também porque é o quê? O professor tá me chamando de doido, é? Tá achando que o meu cérebro fala uma coisa, eu entendo outra. Mas eu faço questão depois, ao longo da disciplina, trazer essas pequenas trapaças e que a gente jura que o nosso cérebro não é um trapaceiro e eu mostro para vocês que sim. O nosso cérebro ele é um grande trapaceiro e um grande fanfarrão. Então, ele nos trapaceia constantemente e a gente não percebe. Isso é muito doido, tá? Então, tem vários exercícios de percepção onde a gente enxerga uma coisa e é outra. Então, são várias coisas nessa viagem, tá? E é engraçado que tem coisas muito pontuais, e aí vocês podem teimar o máximo possível, mas quando vê um exemplo pontual desse, fala, pô, é mesmo. Não é, é uma doideira. E é mesmo, tá? A gente vai lá. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Muito bem. Vamos separar em dois passos, tá? Então, na verdade, assim, cada um dos passos tem algumas etapas, mas basicamente dois passos. É o que eu expliquei para vocês, tá? Eu vou mostrar ele do início ao fim, tá? Então, todo o mistério será revelado, mas só para explicar os passos. E a ideia, até o porquê desse blá 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 todo com vocês, é importante reforçar justamente a ordem que a atividade vai ser executada. Então, assim, já posso pular então para o último slide e fazer o desenho? Pode, não tem como eu obrigá-los a não fazer, principalmente no modelo remoto, tá? Porque presencial, eu ainda tenho um controle dos slides, vocês fazem isso em sala, aquela coisa toda, eu tenho um controle maior. Mas o remoto é assim, cada um por si, então aí que liberou geral mesmo. Então, se antes eu já não tinha um controle absoluto, hoje então se perde completamente, cada um vai fazer de um jeito, enfim. Fica a dica, tá? Tem toda uma sequência, essa sequência é pensada de ser feita dessa forma, mas eu não posso obrigá-los, tá? Não posso obrigá-los a nada, não posso proibi-los de já ir para o último slide e fazer o desenho, tá? Não posso. Mas enfim, é recomendado que vocês sigam as etapas. Muito bem, dito isso, padrão, tá? Folha A4, nesse caso, folha A4 na vertical, 21 centímetros por 29,7, aquela coisa de sempre. Vamos manter o padrão do grid, tá? O grid 3x3. Fica aquela dica, tá? É difícil dividir em mais caixas para todo mundo, mas para quem quiser e tiver interesse, vocês podem subdividir essas caixas. Então, quiser fazer 6x6, coisas com múltiplos, fica mais fácil, porque vocês podem pegar simplesmente essa imagem e subdividir. Não tem problema. Agora, dividir, por exemplo, 4x4 é um negócio que já começa a complicar, porque vai ter que quebrar os números, regras, coisas, esse tipo de coisa. Sem complicar, tá? 3x3, quem quiser medidas, 7, 7, 7, 9,9, 9,9, 9,9. Ou seja, 7 centímetros para cada caixa na horizontal, 9,9 na vertical, para cada uma dessas caixinhas. Tá? Quem fizer a questão das medidas são essas. Quem quiser simplesmente dobrar a folha, também vai dar no mesmo. Então tá aí esse grid 3x3. Importante, tá? O grid não precisa ser apagado. Não precisa ser apagado. Eu já arrisco a dizer até, se vocês quiserem fazer o grid com uma linha mais forte, não tem problema. Não é obrigatório, vocês podem fazer com uma linha mais fraca, mas quem já quiser fazer mais forte, pode fazer. O porquê? Porque se por acaso, ao longo do processo, vocês quiserem apagar alguma parte do desenho, vocês vão correr o risco também de apagar o grid. Então, nesse caso, fica a sugestão, tá? Alguns casos mais radicais. Professor, eu posso fazer com caneta esferográfica, por exemplo, o grid? Pode, sem problema. Se vocês acharem melhor. Não tem grandes problemas. O grid, ele pode ficar no desenho até o final. Então, quem quiser fazer com uma caneta esferográfica, preferencialmente uma fina, tá? Uma bica, que seja o que for, vai ficar aquela linha fina que você vai enxergar e ao mesmo tempo não vai atrapalhar o teu desenho. Beleza, pode ser uma boa opção, até porque a borracha vai acabar não apagando. Muito bem. Todo o processo de desenho, até você chegar na etapa definitiva, onde você vai conferir o desenho e ver se ele realmente está correto ou não, até lá, traço fraco, tá? Traço fraco, como eu disse, se por acaso tiver que redesenhar por cima, se tiver que apagar, se tiver que fazer alguma correção, traço fraco para não agredir a folha, não estragar o desenho, coisas desse tipo. Então, beleza, traço fraco até o final do processo, até realmente chegar na etapa que vocês têm a certeza que aquele é o resultado final, fortalece o traço. Até então, traço fraco. O que eu já disse para vocês, tá? A ideia é tentar seguir as etapas, fazendo esse processo, mas
não tenho como obrigá-los, não vou ficar insistindo nisso, tá? Muito bem, então etapa 1, então a gente vai ter essa divisão, vai ter essas formas, não vai nem precisar fazer um jogo de adivinhação, porque eu vou mostrar até o final aqui hoje toda a forma, então mesmo quem não descobrir já, quem já não sabe já de imediato, vai descobrir até o final do processo, mas a ideia é tentar se desvincular disso, aquela história, tentar trapacear nosso cérebro o máximo possível. Não, isso aí eu vou compartilhar com vocês, não preciso fazer agora não. Então podem ficar tranquilos. Não. Isso aí eu só vou estar explicando os passos para depois vocês fazerem. Vai ter um prazo para entrega também. Então tem esse grid, tá? Vão vir essas imagens. E aí vocês vão completar, beleza? Quem já não matou a charada agora já vai matar, enfim. A ideia depois, vocês vão ter esse primeiro passo definido, mesma história. Apesar de ser o final dessa parte, vocês não precisam finalizar esse traço ainda. Eu ainda deixaria ele fraco. Já vocês vão ver o porquê. Então confiram, tá? Confiram a silhueta, chegaram nesse final da silhueta, confiram a silhueta, verifiquem, tá tudo certo, beleza. Avance para a próxima etapa. Então, por que é importante essa conferência agora? Justamente porque antes de avançar na próxima etapa, vocês tendo essa garantia dos espaços internos e externos, vocês já vão ter todo um referencial já preparado para fazer a próxima etapa. Seguindo, então, já começando esse início, tá? Deixa eu pegar ali. Eu vi que teve a pergunta e eu não respondi. Eu ainda não, eu confesso que eu não entendi. O que duas vezes que vocês estão falando? Peraí. É para fazer agora? Não, não é para fazer agora. Vai apagar o grid? Não, não vai apagar o grid. Não é para fazer agora, é para entregar depois, sim. É para começar? Não, só para vocês verem. Aconselhar, essa parte que eu não entendi. Aconselhava tentar fazer duas vezes? O que? O desenho fazer duas vezes? Eu não entendi essa parte, mas deixa eu ver. Fazer o processo duas vezes. Então, eu ainda não sei se eu entendi, tá? Mas assim, não tem uma obrigatoriedade de vocês fazerem duas vezes. E aí é um pouco o que o Mike falou. Cada um vai ter sua curva de aprendizado, tá? Então, nesse caso, vocês vão administrar. Se o primeiro desenho, que é justamente o final da primeira etapa, é justamente essa silhueta, vocês vão fazer. Então, vocês vão executar naquela história traço fraco, de tentar administrar. E aí, se por acaso, tá? Vamos colocar um exemplo. Chegar num exemplo que eu consegui chegar nessa etapa, eu concluí essa etapa, só que eu olho meu desenho, vou conferir, sei lá, eu terminei num dia, fui dormir, peguei outro dia aquele teste do dia seguinte, e eu olhei a silhueta, pô, não tem nada a ver essa silhueta, não tá legal, eu consigo fazer melhor. Então eu vou pegar uma folha nova e começar de novo. É aquela história, tá? Lembre da história da moderação da borracha. Toda vez que tiver alguma falha do nosso desenho, a gente começar de novo, a gente vai enfrentar os mesmos desafios. E por conta disso, a gente utiliza o nosso próprio desenho como aprendizado. Então, o que eu recomendo? A não ser que realmente tenha algo que esteja totalmente desassociado, tá? É aquela famosa coisa que não dá para salvar nada. Isso aí lembra, toda vez que eu insisto em ir na cozinha e tentar fazer alguma receita, geralmente não se salva nada. É um desperdício de comida, vai para o lixo. Mas é assim, a não ser que você tenha um desenho que realmente não tenha associação nenhuma com esse, tá? Se ele tiver alguma coisa que você vê, algumas falhas, mas algumas partes se salvam, a minha sugestão é que vocês mantenham esse desenho. E a partir desse, não é que vocês insistam nesse desenho, mas vocês mantenham esse desenho e comparem. A comparação é importante, porque justamente vocês vão tentar definir através dessa referência o que não está de acordo com o original. Então, ele está um pouco menor, ele está um pouco maior, ele está um pouco mais para a esquerda, direita, está achatado, enfim. Vocês vão fazendo essa comparação, por isso é importante o traço fraco, tá? Porque ele não é algo que vai estar um destaque no desenho. E aí vocês podem desenhar por cima, vocês podem comparar aquilo que a gente já fez nas atividades anteriores, tá? Justamente nessa parte, tentar avaliar o desenho, ver o que está correto ou não. O que está correto não mexe, o que não está correto vai ter que ser corrigido. Aí vocês administram, se vocês querem apagar, se vocês querem deixar, o jeito que vocês acharem melhor. Só um segundinho, peraí. Pessoas que me ligam durante a aula, peraí.
Pessoas de telemarketing incomodando todos os horários. Muito bem. É que eu uso o celular como câmera e eu tenho que dar uma pausa. Então, não, se algum dia eu convidar vocês, eu falar, ó, pessoal, pode deixar que hoje eu vou cozinhar, fujam, fujam para as colinas. Não. Ou então já dei a dica assim, não, por que a gente não pede uma pizza? Pô, então, muito mais seguro, tá? A não ser que realmente eu queira sacaneá-los, ou assim, eu esteja assim, muito querendo me vingar de vocês, de alguma coisa que vocês fizeram, tá? Então, assim, fujam. Se eu falar que eu vou cozinhar, fujo, fujo. É a minha recomendação, tá? É o que eu poderia dizer. Voltando, tá? Então, essa ideia de vocês terem um referencial é importante. A todo momento que vocês simplesmente apagarem o desenho todo, vocês pegarem uma folha nova, tudo isso você volta para o processo do zero, tá? Então, aquela história, você tem que vivenciar tudo de novo. É, mais uma vez, tá? Assim como o uso da borracha em si, pegar uma folha em branco, não é algo que é proibido, vocês podem fazer uma boa. Eu só acho que é algo muito agressivo, muito exagerado, tá? Então, realmente, é um processo que você leva muito ao extremo, que você está simplesmente ignorando tudo aquilo que você fez até então. Então, eu acho um processo muito radical, tá? É, como eu disse, a não ser que seja realmente um erro muito grave que vocês fizeram no desenho de vocês, eu acho que sempre é possível vocês utilizarem ele como base e depois, comparando com o original, ver o que precisa ser corrigido em relação a ele. Porque eu acho que o importante de você ter essa prévia é literalmente ver o que pode ser arrumado ou não. E aí comparar espaço negativo, proporção, esse tipo de coisa, você pega do desenho que já está pronto, tá? Então vocês vão fazendo, vão ajustando, e aí tá realmente satisfeito com aquele resultado. Então, essa primeira etapa, quando vocês chegaram nesse ponto que vocês estão satisfeitos com a silhueta, aí sim vocês avançam, tá? Eu não avançaria. Ah, o professor disse que simplesmente é para comparar, então minha silhueta não está legal, mas eu corrijo depois, tá? Então a dica que eu dou: sim, vocês podem utilizar o próprio desenho para comparar e corrigir, mas eu pararia nessa etapa da silhueta, ela é importante, e faria uma comparação boa com ela, tá? Então comparem essa etapa da silhueta, se estiver ok, aí vocês avançam. Caso contrário, eu pararia, retoma a silhueta para depois avançar. O porquê? Porque os próximos passos nós vamos ter outras preocupações. E é a partir do momento que essa silhueta não tiver ok, vocês vão ter que corrigir as outras etapas, mais a silhueta que já deveria estar pronta, certo? Então, só para não virar essa bola de neve e ficar algo acumulativo. Certo? Seguindo. Então, terminamos a primeira etapa, tá? Da silhueta. Aí vão vir essas outras etapas, literalmente as partes internas. Então, sim, aquele jogo de adivinhação, aquela coisa toda. A gente vai somando as etapas até chegar no final, tá? Beleza. Mesma coisa. Fechamos silhueta, ok. Fechamos essa segunda etapa, ok. Confiram. Ah, então eu posso simplesmente desvirar e conferir? Pode, mas aí fica aquela dica da imagem mental e imagem visual. Por mais que vocês já saibam quem é o personagem, por mais que já tenha lá o desenho definido, sugestão, tá? Mantenham ele virado, confiram, vejam tudo que não está legal, que não está de acordo. Uma técnica muito boa, tá? Proporção e espaço negativo aí dá para usar de monte, confiram, tá? Vejam os espaçamentos, aquela coisa toda. Ah, mas professor, é muito mais fácil simplesmente desvirar e conferir. Eu sei. Mas lembra, a partir do momento que vocês acabarem desvirando, vai vir toda aquela parte do cérebro, todo que já vai vir de toda forma, tá? Mas isso vai vir com muito mais intensidade. Então, eu evitaria, tá? Eu ainda faria do jeito que está aí, mas aquela coisa, a gente só pode aconselhar, tá? Não posso obrigá-los. Como eu disse, essas últimas etapas é simplesmente para vocês conferirem, tá? Não é literalmente para vocês desenharem. Se eu pudesse apostar um dinheiro, apostaria que alguns de vocês vão ignorar isso tudo e vão pular já diretamente para essa imagem e tentar desenhar a partir dela. Beleza. Então, sem julgamentos, tá? Não vou julgá-los, mas dizendo que vocês perdem toda a parte do processo, toda aquela parte do raciocínio, tá? Toda aquela parte de tentar filtrar o máximo possível, não ter aquela interpretação mental, enfim, toda a discussão que já tivemos até agora, mas de toda forma, alguns de vocês já vão pular para essa etapa, beleza, ok, mas reforço que essa etapa seria mais para conferir, não necessariamente para desenhar, tá? Então, depois de pronto o desenho, traço ainda fraco,
Confiram. Confiram ali, olhar minucioso, vai olhando. Vantagem do grid, tá? Vocês podem fazer isso por quadrantes. Então, fez lá um bloco, fez outro bloco, fez outro bloco. Vocês vão tentando comparar bloco por bloco, ver se ele está ok, se está certo. Se não está certo, o que, que está faltando? Lembra, o traço ainda está fraco, ainda é possível corrigir, tá? Ah, mas o desenho já está pronto, o professor disse que não era para desenhar a partir dessa etapa. Não. Uma coisa é você iniciar o desenho, outra coisa é você corrigir o desenho. Corrigir não tem problema nenhum. Confira. E aí, faltou alguma coisa? Está correto? Quando você tiver a certeza que beleza, é isso mesmo, ok, agora é hora de finalizar. Vai lá, traço mais forte, ou um lápis mais macio, que vocês quiserem, ou as duas coisas. Fortaleça um traço definitivo, digitaliza e envia. Beleza? Precisa enviar o desenho da silhueta e esse final? Não, basta o final, tá? Basta o final, até porque a silhueta está inserida nesse desenho. Então, basta digitalizar essa última etapa e mandar. Lembrando, atividades que valem nota, sempre pelo SIGA, tá? Para quando? Até 16 de novembro. Beleza? Dúvidas? Deixa eu ver o chat aí, que o chat bombou. Tem vários. Dúvidas? Beleza? Tranquilo? E aquela história, tá? Eu reservei, então, quinta-feira a gente tinha um conteúdo, eu realoquei, tá? Eu tirei o conteúdo de quinta, deixei justamente para acompanhamento, tá? Eu sei que durante a semana é bastante corrido para vocês. Não sei se vocês vão ter tempo para iniciar a atividade, mas caso alguém já inicie, desculpa, caso alguém já inicie e tenha algo para mostrar, tá? Eu sei que vão ter casos aí, sei lá, Natália que já vem com o desenho pronto, aquela coisa toda, mas se alguém tiver algum processo já iniciado, quiser mostrar para a gente acompanhar, beleza, só mandar. Então, Manuel, não, sinceridade, não sei. Não sei. O pior, eu acho que ela ainda está piscando, sabia? Eu achava que eu tinha corrigido o que eu fiz, tá? O que eu fiz. Alguns sugeriram de desligar aquela luz noturna, não sei o quê. Eu desliguei, fiz o possível. O que eu fiz, simplesmente eu alternei. Eu coloquei a minha tela de apresentação, a mesma tela de vocês, e coloquei aqui, eu verifico os slides na outra tela. Só inverti, simplesmente fiz isso. Eu jurava que tinha parado, mas eu ainda consegui ver uma piscada ou outra aí. Enfim, minimizou, tá? Minimizou. Não necessariamente resolveu, mas minimizou. Eu diria que está bem melhor do que estava, né? Mas eu acho que ainda não resolveu. Espero que não se agrave, porque, enfim, foi a solução que eu fiz. Espero que se mantenha, mas não, realmente não sei o que é. Se alguém quiser, tiver alguma dica, inclusive, eu agradeço. Mas realmente não sei. E espero que para vocês fique normal. Beleza, pessoal? Tem vários, tá? Tem um que é o cara, o que eu conheço, tá? Tem um cara que faz o Bruce Lee na praia, é uma pintura totalmente desconexa, e no final ele vira e você, agora eu entendi o desenho. Tem alguns desses, então tem uns desses, e tem demais, tá? Esses desenhos que giram, é muito legal. Então, eu espero que não queime nada, espero que não queime. Lá se vai uma das minhas telas pro lixo. Pior que é justamente a tela que eu desenho. Espero que não. Espero que não. Beleza, pessoal? Então é isso. Qualquer dúvida, tá? Entre em contato. Principalmente se você está conferindo conteúdo gravado e não conseguiu participar da aula hoje, tiver alguma dúvida, tá? Joga lá a tua pergunta. É importante vocês enviarem a parte a etapa do processo, tá? Como o Mike já disse, tem um canal no Discord lá para os trabalhos em progresso, tá? Então é importante que vocês vão colocando o acompanhamento lá e a gente vai conferindo, vai dando algumas dicas. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, só perguntar, a gente vai se falando. Beleza? Então é isso. Obrigado, pessoal, a todos pela atenção. Fiquem bem, fico com saúde até uma próxima. A gente vai tirando as dúvidas. O conteúdo vai estar compartilhado com vocês, tá? E qualquer coisa é só dizer.
É isso aí. Valeu, Mike, por indicar o canal. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado.